Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma aula de filosofia, aula da segunda série com o nosso conteúdo de ética. E nessa aula de hoje veremos qual foi a contribuição dos filósofos sofistas para pensarmos a reflexão sobre a moral. Acompanhe. Antes de propriamente tratarmos dos sofistas e qual foi de fato a contribuição tanto para o pensamento relacionado à moral quanto para a filosofia como um todo, é importante termos em mente qual a dimensão que a virtude, alcança no pensamento ético. Ou seja, nós não podemos deixar de lembrar que a importância desse conceito é que sempre relacionado à virtude, o homem está buscando o melhor agir possível. É óbvio que para cada corrente filosófica ou para cada filósofo, essa dimensão ou essa noção sobre esse conceito irá sofrer algum tipo de mudança. Para startar então o nosso pensamento sobre esse contexto, o contexto então dos filósofos sofistas, nós trouxemos para vocês um pequeno trecho do discurso de Górgias fazendo um elogio à princesa Helena. Acompanhe. A boa ordem da cidade é a coragem dos seus cidadãos, a do corpo, a beleza, a da alma, a sabedoria, a da ação, a excelência e a do discurso, a verdade. O contrário dessas coisas é a desordem. Em relação, pois, a um homem e a uma mulher, a um discurso e a uma ação, a uma cidade e a um negócio de Estado, é necessário tanto honrar pelo elogio público o que merece o elogio público, quanto infligir repreensão ao que é indigno. Igualmente, pois é erro e ignorância tanto reprovar as coisas louváveis, quanto louvar as coisas criticáveis. Cabe ao mesmo homem dizer também o que convém com justiça e convencer do erro os que criticam Helena, mulher em relação à qual tornou-se uníssona e unânime tanto a crença que ouvem os poetas, quanto a fama de seu nome, que tornou-se memória de infortúnios. Eu anseio, oferecendo com o discurso uma explicação e revelando a verdade, suprimir a responsabilidade dela, que tem erradamente uma má reputação, e suprimir a ignorância, denunciando os que, enganados, a criticam. Nesse discurso, então, que Górgias oferece como um elogio a Helena, nós temos que dimensionar, nós temos que precisar quais questões podem ser infligidas a partir deles, quais problemas, e esse é o nosso famoso símbolo para os problemas, a partir de quais questões nós podemos absorver melhor tanto esse texto como propriamente a crítica dos sofistas. Acompanhe. Existe uma relação entre o bom e o verdadeiro? Será que de fato essas duas coisas sempre andam juntas? Como nos portarmos quando ouvimos, quando ouvimos algo sobre alguém, seja essa pessoa famosa ou não? Nossas emoções sobre as pessoas, elas desenvolvem algum papel no juízo que realizamos? Pensemos um pouco sobre essas questões por alguns instantes e procuremos já trazer quais os argumentos que abastecem pensarmos o bom e o verdadeiro como coisas relacionadas ou coisas totalmente distintas, e as outras demais questões. Alguns minutinhos para vocês refletirem sobre isso.
Para abordarmos então esses questionamentos, essas questões que levantamos e também buscarmos aprofundar sobre necessariamente como os sofistas contribuem para que possamos respondê-las, então vamos ao que interessa de fato. A moral sofista ou a moralidade sofista, por muitos não é considerado propriamente uma ética. A palavra sofista, ela deriva do grego, né, de sofós, que tem alguma relação com o sábio. Essa dimensão de sabedoria dos sofistas é porque esses sujeitos, eles se diziam, né, capazes, que possuíam a virtude de educar o homem, educar então para uma vida em sociedade. E é daí, dessa dimensão educativa, no que eles dizem ser especialistas, que é a arte retórica, que eles alcançam então a sua fama. Existem 4 estilos de sofistas ou 4 grupos sofistas. O primeiro, a geração dos mestres, os celebrados Protágoras, Górgias, do qual nós acabamos então de ler um pequeno trecho do Elogio de Helena, e Pródico, além de outros nomes. Os sofistas erísticos eram aqueles que se preocupavam, num segundo momento depois dos grandes mestres, muito mais com a formulação do discurso do que propriamente, né, no conteúdo do discurso. Os sofistas políticos ganharam grande fama, e talvez seja daqui principalmente a fama que os sofistas herdam da tradição filosófica, porque eles se preocupavam nessa dimensão da arte do convencimento, né, em vencer os seus oponentes, independente dos meios para isso, ou seja, independente do conteúdo de verdade ou não de seus discursos. Em uma última fase dos sofistas tardios, né, uma última fase da sofística, então, são os sofistas naturalistas, em que basicamente buscavam se opor, né, das leis naturais, opor as leis naturais, das leis humanas, ou seja, das leis que os homens colocavam. Esse tipo de oposição, então, atribuiu, né, a eles, ou fez com que fosse atribuído a eles, o nome de sofistas naturalistas. Os sofistas, eles são tão importantes, mesmo a considerar a má fama, vamos chamar assim, que eles entraram para a história da filosofia, dado ao que eles provocaram enquanto revolução cultural na sua época. Principalmente por quê? Porque essa revolução da qual eles ajudaram, auxiliaram, né, a promover, eles fizeram com que fosse deslocado a preocupação filosófica, a preocupação, a reflexão do momento, que antes, no período pré-socrático, era dada à busca de saber o que era a natureza ou o elemento principal que compunha, né, a arqué da physis, o elemento principal da natureza, que responderia então pela conjunção do mundo como um todo, e eles mudam então, eles alteram esse plano de investigação, ou a pergunta, em busca de responder o que é o homem e como deve ser a vida desse homem em sociedade. Ainda então, no século V, que é quando os sofistas, né, adquirem essa condição de, percorrendo as cidades, ensinar, né, os cidadãos ali e também dialogando, informar os cidadãos sobre o que acontece em outras cidades, a crise na aristocracia grega contribuiu muito para o advento da sofística, sendo que os gregos saíam da busca de uma virtude muito mais ligada à dimensão guerreira para agora essa virtude política, ou seja, eu deixo de preparar o sujeito para o embate constantemente e agora que está em uma época de paz, esse sujeito precisa de mais habilidades do que as do guerreiro, ou seja, precisa agora de habilidades de convencimento ou do discurso. O crescente poder dos demos, que eram comunidades dentro da polis, dentro da cidade organizada, fazia com que o tempo que nós, né, necessariamente temos para compor o cotidiano, as nossas ações cotidianas, fossem delimitados em que sentido? Reproduzidos, né, representados, por um determinado sujeito. E esse sujeito levava então as questões à ágora e ali defendia o que o demos, no caso a comunidade local, necessitava. A chegada então, né, dos sofistas, de grandes estrangeiros, né,
para junto de Atenas fez com que os sofistas pudessem ter um público cada vez mais cativo para escutar, então, os seus votos, para escutar os seus discursos. Discursos esses que tinham, então, por intenção convencer as pessoas em realizar alguma coisa na república ou na cidade como um todo. A ampliação do comércio é outro ponto extremamente importante, porque quanto mais eu necessito, de comunicação, quanto mais perfeita for a minha forma de comunicação, maiores benefícios e uma maior rede de comércio eu consigo estabelecer junto com os meus. E por fim, a difusão propriamente do conhecimento que os viajantes trazem. Quando eu não consigo ir até uma cidade, mas alguém me relata eventos, fatos sobre essa cidade, eu acabo de alguma maneira participando, conhecendo, mesmo sem estar no local, coisas que acontecem para além do grupo ao qual eu pertenço. Os sofistas eles são tão importantes em toda essa rede de informações, em toda essa rede de ensino, que eles trocam então a necessidade de uma certeza enquanto verdade pura, sem nenhum tipo de questionamento, dogmática, muito a exemplo do que nós tínhamos com os mitos, para estabelecer um novo câmbio, então, de verdade, que é uma verdade relativa, ou uma verdade que pode ser submetida, sim, a críticas. Por quê? Porque o discurso que analisa essa verdade vem de várias perspectivas, vem de vários locais e várias nuances, então. São diversas pessoas tentando analisar o que é colocado como verdadeiro a partir de um certo grupo. Alguns exercícios, então, para nós pensarmos qual é a contribuição dos sofistas de fato. O que significa a palavra sofística? Que, de fato, qual é a arte que eles dizem ser capazes de ensinar? Quais os 4 tipos de expressão da sofística que nós temos?
Então, de resolver os nossos exercícios, acompanhe. O que significa a palavra sofista? A palavra sofista tem origem, então, no termo sofós, que remete à noção ou que possui sabedoria, a noção de sábio ou aquele que possui sabedoria. Qual a arte que os sofistas se diziam capazes de ensinar? Os sofistas se diziam especialistas na arte de educar os homens para a vida em sociedade. Para tanto, ensinavam a retórica, a arte do convencimento. Quais os 4 tipos de expressões ou estilo da filosofia sofista? A geração dos mestres, os sofistas erísticos, os sofistas políticos e os sofistas naturalistas. Diante disso, então, diante dessa capacidade de, se dizendo, virtuosos em ensinar o homem a viver em sociedade, né? Preocuparam em definir o que é o homem e como ele deve viver em sociedade, os sofistas contribuem, novamente, como nós falamos, de uma maneira extremamente importante no seu período e ao longo da tradição filosófica. Por quê? Porque essa revolução propiciada por eles, num questionamento, numa certa relativização da verdade, faz com que nós possamos ter diversas perspectivas analisando o mesmo contexto. Também, os sofistas captaram os acontecimentos de sua época e tiveram grande particularidade, grande influência sobre os jovens, ou seja, muito próximo da juventude, a qual eles teriam que formar e iria então governar na sequência, né, a sua cidade. Eles respondiam à necessidade do momento, dadas insatisfações com a moral guerreira, que estava em decaída, com os valores que essa moral, a tradição, trazia. Então, daí também a grande importância e o sucesso junto aos mais jovens. Diante da cultura que eles difundiam, já que eles percorriam várias cidades, né, eles julgavam-se e tinham a necessidade de cobrar pelos seus ensinamentos, o que muitos pagavam de bom grado. Obviamente, aquelas famílias que tinham essas condições. Do contrário, as que não tinham, então, né, não conseguiam ter essa aula, essa disposição, escutar o que os sofistas teriam, então, para ensinar. A geração dos grandes mestres, que é tremendamente importante, nós tentamos aqui trazer pelo menos um trecho para dizer como eles se consagraram, é no fato de ter uma retórica tão bem produzida que aquele trecho que nós apresentamos para vocês, em que Górgias defende a princesa Helena de Troia, ele tinha sido proferido um dia depois dele ir numa direção totalmente oposta, fazendo com que a partir do discurso todos aqueles que condenaram, né, todos aqueles que ouviam ele no dia anterior, tivessem condenado, então, a princesa. E numa espécie de apostas, é dito então na tradição, que ele mesmo se propôs que ele conseguiria convencer totalmente um público, tanto a criticar Helena e colocar ela como culpada da situação da guerra de Troia, como também inocentá-la. E é isso então que o texto nos traz. Já os sofistas erísticos, eles tinham, na segunda geração, eles tinham uma preocupação muito mais com a forma dos discursos. De que maneira que esse discurso, então, ainda com uma certa liberdade em dizer o verdadeiro ou não, mas de que maneira que esse discurso bem organizado conseguiria convencer os demais. A terceira geração, ou se quisermos, né, os sofistas políticos, eles são colocados de maneira extremamente, pela tradição filosófica, extremamente contrária ao que seria a busca da filosofia, porque eles vão inclusive se utilizar de argumentos imorais tão somente para levar à frente o seu argumento, ou seja, vale tudo para eu convencer aquilo que eu quero que as pessoas, né, votem a meu favor ou concordem comigo. E por fim, os sofistas naturalistas, aqueles que opondo, né, uma lei positiva, uma lei humana, diziam que essa não teria condições de se equiparar à lei da natureza, que seria muito mais justa e essa sim ofereceria as condições de nos definirmos enquanto seres humanos e então, necessariamente, o que deveríamos fazer para levar uma melhor vida em sociedade. Alguns exercícios para então pensarmos essa relação, né, que os sofistas também colocam para nós a partir das suas respectivas gerações. Os sofistas mudaram o eixo problemático da filosofia.
qual era o problema investigado antes deles e qual problema passou a ser questionado com eles. Estabeleça uma relação, um parâmetro entre o sofista da antiguidade, aquilo que nós vimos até aqui, e uma profissão ou modo de viver que atualmente nós temos. Será possível fazer isso? Sim. Então, de que maneira que o sofista representa lá na antiguidade uma personalidade ou uma profissão, melhor dizendo, de hoje em dia?
Resolvendo então os nossos exercícios, aqueles que foram propostos, né? Vejamos o seguinte. Os sofistas mudaram o eixo problemático da filosofia. Então, o que era antes, né, e o que passou a ser investigado por eles? Em sua resposta, já que é uma resposta pessoal, já que é uma resposta então que você pode fazê-la de diferentes formas, o que não pode faltar? Apontar que a problemática investigada antes era a busca então da arqué da physis, ou o princípio de todas as coisas. E o que passa a ser investigado agora, que tem que estar presente na sua resposta, que os sofistas buscam então agora apontar, né, soluções a respeito do homem e de sua vida em sociedade. Com relação à questão número 2, estabelecer uma relação, né, um parâmetro entre o sofista da antiguidade e uma profissão, nós também temos uma resposta aberta, pessoal. Porém, o que não pode faltar, né, na sua explicação? Que a exigência de uma característica de um sofista, lembrando que ele se dizia especialista em ensinar a arte retórica, que é a arte do convencimento, muitas vezes não utilizando da moral para isso. Então, essas coisas têm que estar presentes, ele cobrava pelos seus ensinamentos. E agora, como colocar diante de uma profissão atual? Essas coisas têm que estar presentes na sua resposta. Ok, pessoal? Continuando então, o que é importantíssimo nós termos em mente? Que os sofistas e as suas posições, apesar de ser alvo de críticas, né, por toda a tradição do Ocidente na filosofia, eles são extremamente importantes. Em que sentido? Há uma ocupação moral, isto é, há uma dimensão de virtude sim nos sofistas, estabelecendo que essa virtude está na arte de convencer, portanto, bom é aquele que convence, né? A melhor ação possível de um ser humano é convencer outro de suas ideias. Então, essa é a dimensão moral, tem sim uma virtude aqui. E também que o virtuoso, então, sendo aquele que convence os demais sobre os seus argumentos, executa excelentemente a arte retórica. Diante disso, então, esses sujeitos, como já dissemos, apesar da má fama que entram para a história da filosofia, são extremamente importantes para entendermos a ética num contexto de reflexão moral, aonde as ações do homem sempre vão estar, né, as ações humanas sempre vão estar passíveis de serem criticadas por uma razão que busca o melhor agir. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Até uma próxima.